Gente, há um registro que eu diria intrigante no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, logo no início, primeiro capítulo, ele vem descrevendo como Deus criou todas as coisas. Então, esse registro diz que durante 6 dias, Deus fez toda a sua criação, completou, e ao 7º dia, Deus descansou. Você não acha isso intrigante? Eu acho que uma pergunta honesta que a gente poderia fazer é: mas Deus se cansa? Deus teria trabalhado tanto na criação que ele acabou extenuado? Deus teria feito um esforço tão grande que agora ele realmente precisava parar para revigorar as suas forças? Gente, a resposta seguramente é não. Claro que não. Deus nunca se cansa. Não existe nada que Deus venha a fazer que o leve a se sentir cansado. Deus nunca se fatiga, Deus nunca se desgasta, Deus nunca se exaure. Então, por que ele agiu assim? Por que ele descansou? A resposta é: para nos servir de exemplo. Deus fez isso para servir de exemplo para o seu povo. Então, ora, se Deus, que não se cansa, parou e descansou, como nós, pecadores, em um mundo decaído, não pensaríamos em parar? Como seria possível nós, pecadores no mundo decaído, acreditarmos que não precisamos parar periodicamente, tirarmos um tempo, separarmos um tempo para revigorar o nosso coração? Quem poderia supor que é capaz de viver sem reduzir esse ritmo frenético da vida no século 21, para quietar o coração, para buscar descanso, para revigorar o corpo e a alma? Então, tendo isso em mente, eu queria ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 15 e 16, que será o texto que leremos nessa noite. Lucas, capítulo 5, nesses versículos. Agora o texto se encontra aqui no telão. Então o texto diz assim, você pode acompanhar pelo telão: as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vejam, gente, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus já havia acabado o seu trabalho? Não, ele está no meio do seu ministério. Jesus ainda tinha coisas importantes a fazer, com certeza. O texto diz que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ou seja, havia muita gente que queria ouvi-lo. Como costumamos dizer aqui na Oceânica, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, ela traz embutida em si um enorme senso de urgência. Essa mensagem, ela é vital e, portanto, absolutamente urgente. Jesus precisava falar às multidões que a condenação ao inferno é algo terrível demais, que as pessoas precisavam sair desse caminho de perdição. Ele precisava falar às multidões sobre o caminho para o céu. Ele precisava anunciar as boas novas da salvação. Além disso, o texto diz, havia muita gente doente, portanto sofrendo. E quem sofre e sabe que há uma possibilidade de tratamento, há uma possibilidade de cura, essa pessoa tem pressa. Portanto, Jesus tinha muitas coisas
importantes e muito urgentes que precisavam ser feitas. No entanto, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus tinha o hábito de deixar seus afazeres, de interromper por algum tempo a sua missão para se retirar, para se colocar na presença do Pai e restaurar as suas forças. Ele tanto se retirou sozinho para orar em diversas ocasiões e usufruir da intimidade com o Pai, quanto se afastou com seus discípulos em alguns momentos, se afastou das multidões para se renovar e estar com Deus. Guardem no coração o seguinte: Jesus tinha coisas de extrema importância e muito urgentes a serem feitas, mas ele considerava que retirar-se para orar e se colocar na presença de Deus era uma prioridade inegociável. Para Jesus, o retirar-se era prioridade e uma prioridade inegociável. Jesus repetiu essa atitude em diversas ocasiões, tanto quando sua popularidade atingiu o máximo e tentavam proclamá-lo rei em Israel, como quando ele se dirigiu ao Getsêmani e ali praticamente só chegou a um nível de aflição que ele suava gotas de sangue. Ele se retirava, buscava Deus e orava. Gente, sinceramente, se isso era realmente necessário a Jesus ou não, não é o caso de nós discutirmos isso aqui agora. Mas uma coisa eu posso garantir a todos vocês: Jesus, assim como Deus, é o nosso modelo e devemos imitá-lo em tudo. Jesus é o nosso modelo e por isso devemos imitá-lo em tudo. Uma pergunta: por que fazemos retiros? Por que a Igreja Oceânica faz retiros? Qual a importância de um evento assim? Por que insistimos em conscientizar as pessoas, sobretudo os membros da igreja, a respeito do retiro, da importância de se envolverem, da importância de irem, da importância de participarem? Considere o seguinte: promover um retiro como o nosso é um trabalho imenso. Eu afirmo a vocês, com toda certeza, mais de 300 pessoas trabalham intensamente, um trabalho duro para que o retiro possa acontecer. Por outro lado, nem a igreja como instituição e nenhuma pessoa física usufrui lucro com isso. Ninguém recebe um centavo para participar, para atuar, para trabalhar, para se envolver e fazer com que o retiro aconteça. Na verdade, aqui na Igreja Oceânica, e eu acredito que diferentemente da imensa maioria das igrejas ao redor do mundo, aqui na igreja, até os pastores pagam para si próprios e para suas famílias, para nós estarmos ali no retiro. Irmãos, então por que, diante disso, tão trabalhoso, e ninguém usufrui de lucro financeiro, por que fazer o retiro? Então vou responder com 3 pontos. Primeiro lugar, por que fazemos retiros? Então, porque os retiros são muito mais, são algo muito maior do que a simples aquisição de conhecimentos. Os retiros, eles são experiências transformadoras e profundamente impactantes. Por que nós insistimos para que a igreja participe do retiro? Porque o retiro é mais do que você apenas ouvir uma palestra. O retiro vai muito além de algo assim. Veja, no retiro nós temos pelo menos 5 reuniões de oração. Nós temos 8 cultos, 4 reuniões de células. Tudo isso concentrado em um pequeno período de tempo.
em um ritmo normal, nós levaríamos pelo menos um mês para termos 4 reuniões de célula, 5 reuniões de oração. Nós levaríamos 2 meses para participarmos de 8 cultos. Além disso, nós passamos 4 dias juntos, o que significa cerca de 14 horas por dia, 4 dias, 56 horas de comunhão. Se não for no retiro, talvez a gente não chegue a esse nível de relacionamento e comunhão nem ao longo de todo um ano. O retiro age, conforme diria o nosso profeta Marcão, que hoje não está aqui porque ele está de férias, como um benzetacil gospel aplicado diretamente na alma. É verdade, não é algo homeopático, que vai ser tratado ao longo de anos e anos e talvez décadas. Mas o retiro é algo extremamente impactante, concentrado, que é capaz de mudar a nossa vida. Mas, como eu disse, o retiro é muito mais do que a simples aquisição de conhecimentos. É uma experiência transformadora. Quem já participou sabe. Não importa a condição social da pessoa, não importa a condição financeira. No retiro, todos são tratados de forma absolutamente igual. Exatamente como deve ser no reino de Deus. No retiro, todos comem a mesma comida, todos sentam-se nas mesmas mesas, todos repartem os mesmos espaços e compartilham dos mesmos recursos. Nos retiros, nós podemos experimentar o Evangelho sendo vivido de forma prática. E é essa experiência que torna os retiros únicos. Como já tive a oportunidade de dizer em outras ocasiões, irmãos, eu não desprezo o conhecimento, tá certo? Eu valorizo o conhecimento. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: conhecimento é passível de ser comprado. Você pode pagar e adquirir conhecimento. Você paga um professor e ele te ensina. Você compra um livro, o lê e você vai aprender, você vai obter conhecimento. Algo semelhante pode acontecer com conhecimento teológico, com conhecimento bíblico. Você pode pagar um seminário e aprender teologia. Você pode pagar um professor, comprar um curso que hoje existe à venda na internet e estudar a respeito da Bíblia, adquirir conhecimento a respeito da Bíblia. Mas, irmãos, experimentar a vida prática dos cristãos, ver e participar desse momento em que os cristãos efetivamente estão juntos, se relacionam, agem, reagem, se relacionar durante alguns dias de forma mais próxima com a família da fé, poder manter durante alguns dias o foco em buscar intimidade com Deus junto com seus irmãos. Irmãos, isso eu afirmo para vocês. Não é comprável, mas marcará a sua vida para sempre. Se você lembrar do retiro passado, se você esteve lá, eu poderia te perguntar, o que você lembra que foi falado lá? Você lembra ao menos qual foi o tema do retiro? A imensa maioria das pessoas não lembrará, mas elas lembram de terem visto um médico importante da igreja em pé na fila, junto com uma pessoa que tem uma situação financeira extremamente complicada. Me lembro de ter visto uma pessoa que tem uma posição excepcional, gente, e ela frequentava, ela dormia no mesmo quarto que as pessoas que não têm uma condição privilegiada. Gente, isso é o que faz toda a diferença. Exatamente porque nós sabemos que
que as bênçãos derramadas por Deus dessa forma no retiro são exclusivas, é porque nós sabemos que esse tipo de experiência só é adquirida nos retiros que nós achamos que vale a pena todo esforço, todo recurso envolvido, todo trabalho dispendido. O retiro é muito mais do que a simples aquisição de conhecimentos. Guarde isso no seu coração. É uma experiência transformadora, impactante. E você não pode perder essa oportunidade. Segundo lugar, nós fazemos retiros. Isso eu quero afirmar para vocês, com todo o meu coração. Porque os retiros são mais necessários hoje do que foram ao longo de toda a história. Os retiros são mais necessários hoje do que foram ao longo de toda a história. Os irmãos mais antigos daqui da Oceânica, não sei se tiveram esse nível de atenção, mas depois que eu falar, eu sei que você vai perceber que já faz um bom tempo eu parei de fazer citações do estilo de vida de heróis da fé aqui na igreja. Vocês repararam? Faz um tempo que nós deixamos de fazer citações referentes ao estilo de vida de grandes heróis da fé. Por exemplo, Jonathan Edwards, ele orava e estudava a Bíblia 13 horas por dia, todos os dias. John Wesley passava as 3 primeiras horas do dia, todos os dias orando. Quando John Wesley viajava, ele acordava às 4 horas da manhã, começava a orar, jejuar e ler as Escrituras e só parava às 21 horas da noite. George Whitefield, ele começava seus dias separando 8 horas para ler a sua Bíblia e orar. Por que eu parei de fazer essas citações aqui? Lógico que eu quero encorajar os irmãos a orarem, a lerem, a jejuarem, mas no meu coração eu comecei a sentir, eu vou ser sincero com os irmãos, abrir o coração, que havia como se fosse uma certa desonestidade se eu viesse a sugerir que os irmãos que não tenham tal nível de consagração, tal nível de busca pessoal de Deus, como irmãos que não têm efetivamente um compromisso com Deus, como se os irmãos não levassem a sério o seu relacionamento com Deus. Compreenderam, irmãos? Então, por que eu parei e por que eu comecei a sentir isso no meu próprio coração? Porque o estilo de vida de séculos passados era bem diferente dos nossos. A vida hoje é muito mais complexa do que ela foi até então. A vida hoje é muito mais difícil de ser vivida do que foi para aqueles homens. No entanto, as necessidades das nossas almas não mudaram. Quando Agostinho de Hipona, no século IV, declarou, ele disse o seguinte, ele clamando para Deus, ou declamando para Deus: nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Século IV, Agostinho de Hipona: nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Estamos no século XXI, uma vida frenética. No entanto, irmãos, isso continua sendo verdade. O nosso coração continuará inquieto enquanto não encontrar descanso no Salvador. Então, se em eras passadas os cristãos tinham algumas dificuldades específicas, próprias do seu tempo, tais como
Não sei se você já pensou nisso. Cristãos do passado tinham uma imensa dificuldade em conhecer as Escrituras, em lê-las. Por quê? A imprensa só veio surgir no século XVI. Até o século XVI, os livros eram copiados manualmente. Quem tinha acesso a essas cópias? Livros eram tesouros. Apenas pessoas nobres e ricas tinham acesso a livros antes da imprensa. E mais, elas só foram traduzidas para a linguagem do povo na época da Reforma Protestante. Até então, se alguém quisesse conhecer as Escrituras, elas precisavam, em primeiro lugar, o grande obstáculo, ter um acesso ao livro. E depois que o tivessem, elas teriam que ler o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em aramaico e grego. Então você percebe, os cristãos do passado, eles tinham dificuldades próprias da sua época. No entanto, suas vidas eram bem mais simples. Eles conseguiam se deitar ao pôr do sol. Eles se levantavam nas primeiras horas da manhã. Eles não enfrentavam engarrafamentos, não ficavam presos no trânsito. Eles não precisavam fazer cursos de mestrado, especialização, após um dia extenuante de trabalho. Eles não tinham a preocupação de estudar um outro idioma para conseguirem uma melhor colocação de trabalho e simplesmente conseguirem uma ocupação e conseguirem sobreviver. Eles não precisavam ir para a academia malhar, porque o seu dia a dia não era sedentário e nem a sua dieta era à base de fast food. Eles não desperdiçavam tempo atualizando suas mídias sociais. Eles já tinham uma comunhão pessoal, íntima e verdadeira com as suas igrejas. Hoje, nós temos acesso amplo às Escrituras Sagradas. Mas hoje, nós não separamos tempo para lê-las. Hoje, nós temos liberdade, ainda temos liberdade, para expressarmos a nossa fé. Mas nós não separamos tempo para orar e fortalecer nossa comunhão com os irmãos. Devido a esse estilo de vida frenético e agitado do século XXI, o retiro hoje é muito, muito mais necessário do que foi ao longo de toda a sua história, porque o anseio da nossa alma continua sendo o mesmo. E ainda que essa vida, essa roda viva do dia a dia nos impeça de buscar a Deus como os grandes heróis da fé, a necessidade da nossa alma não mudou. Ela permanece. Então, irmãos, estamos em ampla desvantagem com aqueles irmãos. Por isso, o retiro dos dias atuais, ele se faz muito mais importante, até mesmo vital, do que ele foi ao longo de toda a história. Em terceiro lugar, fazemos retiro pelos mesmos motivos que Deus determinou que Israel celebrasse a festa dos tabernáculos. Gente, essa festa, ela era celebrada ao final da colheita. Deus determinou que ao final da colheita, o povo de Israel deveria sair de suas casas, construir tendas com folhas de palmeira e habitar nelas por 7 dias. No ano passado, por essa mesma época, eu fiz uma mensagem para a igreja com esse título: A Festa das Cabanas e a Importância do Retiro Anual para a Igreja Oceânica. Nessa mensagem, eu pude explicar mais detalhadamente essa relação que a gente consegue ver de uma maneira muito clara através da Escritura Sagrada. Mas então, o que acontecia? Qual a razão dessa festa e por que Deus determinou isso? Então havia 2 festas específicas em relação à colheita. Uma primeira festa que celebrava o início da colheita, quando eles olhavam os campos e viam os campos prontos para que eles então colhessem o fruto e o resultado do seu trabalho. E quando a colheita já havia sido realizada, havia essa outra festa, chamada de Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. O que acontecia no momento
em que essa festa era celebrada. Qual a condição do povo? Nesse momento, os celeiros do povo de Israel estão abarrotados. Eles haviam acabado de colher, os frutos estavam todos lá, eles estavam completamente abastecidos. Agora, eles tinham recursos materiais abundantes. E Deus sabe que é justamente nesse momento que o nosso coração se torna mais inclinado para esquecê-lo. É nesse momento que nós estamos mais fragilizados, no sentido de nos tornarmos pessoas ingratas, de não nos lembrarmos que quem proporcionou todas aquelas coisas foi o Senhor. Então, a verdade é que nós só percebemos algumas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas quando somos privados delas. Nós só lembramos que a água corrente na pia é uma bênção quando falta água. Nós só lembramos que por ligar o interruptor e uma luz acender é algo maravilhoso quando falta energia elétrica dentro de nossas casas. Existe uma quantidade imensa de bênçãos magníficas, permanentes e contínuas que Deus nos dá, que nós não percebemos, nós não enxergamos, não consideramos, sequer podemos lhe ser gratos. Então, assim, no momento em que o povo de Israel estava com seus celeiros abarrotados, eles eram obrigados a saírem de suas casas, do conforto dos seus lares, se afastarem dos seus celeiros e se colocarem assim, numa posição fragilizada, ao relento, desconfortável. Todo o povo de Israel deixava suas casas, deixavam suas habitações, construíam barracas, construíam tendas extremamente rústicas e improvisadas com folhas de palmeiras, e durante 7 dias eles eram obrigados a ficar naquele lugar. O que você acha que acontecia ao longo desse tempo? Então, havia pelo menos 3 motivos para Israel celebrar a festa dos tabernáculos. Isso está na Bíblia e explicado, como eu disse, detalhadamente na mensagem do ano passado. Primeiro lugar, Deus queria que Israel relembrasse continuamente o êxodo, que eles haviam sido escravos no Egito, mas agora eles estavam livres, e que foi Deus quem deu essa terra boa, que mana leite e mel para o seu povo. Segundo lugar, Deus queria que eles relembrassem o deserto, um tempo difícil, porém transitório, em que Deus os sustentou, Deus os conduziu, até que eles chegassem ao destino final, a terra de Canaã. Em terceiro lugar, para eles relembrarem de que Deus lhes deu tudo. Tudo o que eles tinham havia sido dado pelo seu Deus, havia sido dado pelo Senhor. Então, nessa ocasião, a conclusão dessa mensagem foi: por que nós, da Igreja Oceânica, devemos ir ao retiro? E eu fiz uma simples correlação. Em primeiro lugar, nós devemos ir ao retiro para que jamais nos esqueçamos da mudança que Deus efetuou em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar o que seria da sua vida hoje se você não tivesse tido um encontro com Jesus? Você é capaz de imaginar o que seria de você, o que seria da sua família, o que seria do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, se você não tivesse Jesus, se não tivesse havido uma profunda e poderosa transformação na sua vida? Você consegue imaginar o que seria hoje a sua vida sem Jesus? O retiro nos lembra completamente, frequentemente, da mudança que o Senhor operou em nós. Segundo lugar,
Nós devemos ir ao retiro para nunca esquecermos que nossa estada nesse mundo é apenas temporária. Sabe, olha, se eu dissesse para você, vai para o retiro que lá é confortável, eu estaria enganando você, sendo completamente desonesto. Não, o retiro não é confortável como a sua casa. A cama do retiro não é confortável como a cama que você dorme todos os dias. O restaurante não é confortável como a sua sala de jantar em casa. Não, o banheiro que você vai usar, você vai ter que repartir com outros irmãos, você não terá a privacidade que você tem na sua casa. Realmente não é o conforto que você tem na sua casa. Só que na sua casa, ao longo dos outros 361 dias, você sequer se lembra de agradecer a Deus pelo que Ele lhe deu. Então, quando você sai de casa e fica 4 dias num retiro em Rio Bonito, em alguns momentos sem ar-condicionado, em alguns momentos com imenso calor, em outros chovendo torrencialmente, você tendo que pisar na lama. Então você lembra que a sua casa foi bênção de Deus, mas que ela é transitória, ela não é sua, ela não será sua na eternidade. Quando você partir desse mundo, você não a levará com você. Portanto, você tem que aprender a não depender da sua casa, do seu patrimônio, do seu carro, do seu conforto, para ser feliz. Você precisa sair e deixar todas essas coisas para trás. Isso funciona como um maravilhoso exercício para você se desvincular de todas essas coisas terrenas. Tudo vai ficar para trás. É tudo absolutamente transitório. Quer saber o que você pode levar para o céu? Pois bem, vá ao retiro. Quando você estiver lá, olhe para o lado. O que você verá? Apenas pessoas. Você verá gente, você verá amigos, você verá irmãos. Essas pessoas você vai levar para o céu. Mas as coisas, o patrimônio, meus irmãos, a Bíblia diz que chegará o momento em que a grande Babilônia, esse mundo decaído, ela será incendiada, destruída. E no momento que isso acontecer, todas as ações das grandes empresas não valerão mais nada. Todo o ouro estocado nos grandes bancos centrais dos principais países do mundo não terão mais valor algum. A única coisa que ficará é o seu relacionamento com as pessoas, é o seu relacionamento com Jesus. Então, por que devemos ir ao retiro? Para nunca nos esquecermos que nossa estada nesse mundo é apenas transitória. E terceiro lugar, por que devemos ir? Para ouvirmos Deus nos falar de forma mais intensa. Então, como a gente falou ainda há pouco, vivemos uma vida que é uma roda viva, agitados, preocupados, enfurnados em mídias sociais, noticiários, internet, profissão, sobrevivência, engarrafamento. Chega! A gente precisa parar e deixar a alma respirar. A gente precisa parar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. O momento mais propício do ano é quando nós saímos do retiro. Lá, a internet não pega. Lá, a gente vai ter, como eu disse, algumas privações. Então, nesse momento, isso vai facilitar que o nosso foco em buscar a Deus, em ouvir a sua voz, seja elevado à maior potência possível. Então, irmãos, essas são as condições. Dito isso, uma única aplicação que eu queria deixar para vocês nessa noite. Faça tudo ao seu alcance para participar do retiro de sua igreja. Faça tudo ao seu alcance para participar do retiro da sua igreja. Como foi dito e enfatizado,
há um esforço enorme por parte de um número grande, imenso de pessoas para que o retiro aconteça. No final, ninguém obtém lucro financeiro com tanto trabalho, mas nós o fazemos porque temos essa certeza de que o retorno espiritual para nossas vidas, o retorno espiritual para a igreja oceânica, gente, é imensurável. Talvez no coração de algumas pessoas mais céticas passem questões como: o evento desse ano deve ter micado, por isso eles estão precisando implorar para que a gente se inscreva. Gente, sabe qual é a realidade? Quem que riu? A minha neta? Ouvi uma criança rindo aqui, não sei do que ela riu, mas poxa, se ela entendeu essa piada, foi ótimo. Mas nem era piada, tá? Então, a verdade, gente, que eu quero dizer para vocês é que faltam poucas vagas e que as inscrições vão se encerrar mesmo no dia 28 de janeiro, agora, daqui a 2 semanas, impreterivelmente. Sabe por que nós insistimos e tornamos a insistir? É porque nós entendemos que a nossa natureza inclinada para o mal, fica ligado agora, não se distraia. A nossa natureza inclinada para o mal possui uma inércia natural contra tudo que diz respeito às coisas espirituais. Então assim, gente, vamos orar e orar. Mas aí começa a orar, aí Deus visita e a pessoa se renova. Gente, vamos fazer jejum. E aí começa a jejuar, e aí Deus visita o coração. Vamos ler a Bíblia. Meu Deus, lê a Bíblia. E aí começa a ler, e muitas vezes depois não quer nem parar. Por quê? Há uma inércia natural contra tudo que diz respeito às coisas espirituais, por causa da nossa natureza decaída, que é inclinada para o mal. Ela se rebela contra coisas espirituais naturalmente. Mas nós já conhecemos bastante esse processo. Nós sabemos que depois que a gente rompe essa inércia, a quase totalidade das pessoas vão se maravilhar com a presença e a glória de Deus manifestadas ali naquele lugar. Apenas isso. É por isso que nós insistimos. É por isso que nós falamos. É por isso que tentamos inculcar na cabeça dos irmãos a importância de estarmos juntos ali. Nós queremos tirar a igreja da inércia, porque depois disso, irmãos, a igreja certamente vai voar. E eu quero dizer a você que ainda está na dúvida, quero dizer que não há investimento melhor para você fazer na sua vida e na sua família do que participar do retiro. Não há investimento melhor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Um ano, gente, possui 52 fins de semana. Apenas um deles é separado para que toda a igreja saia em retiro. Você tem outros 51 fins de semana para viajar com a sua família, para descansar, para usá-los como você achar mais conveniente. Mas apenas um fim de semana no ano em que você poderá adquirir uma experiência impactante, profunda, transformadora. Não esqueça, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, nós reconhecemos sim, Senhor, que temos uma inércia natural. Sempre que precisamos tomar uma decisão espiritual importante,
agora que nosso retiro se aproxima, o nosso sonho é que toda a sua igreja possa estar junta ali, como um dia estaremos juntos com o Senhor no céu. Quebra as barreiras, Senhor. Tira todo o impedimento. Traz libertação ao teu povo. Propicia todas as condições necessárias de maneira que ninguém seja impedido de se colocar naqueles dias ali na tua presença. Por favor, Senhor, dá-nos uma alma e um coração sensíveis para reconhecermos sua graça abundante que tem sido derramada sobre nós. E uma vez que o Senhor designou o seu povo, a festa das cabanas, dos tabernáculos, Senhor, ajuda-nos a não desprezarmos tão preciosa oportunidade de estarmos no retiro juntos. Para que a gente, Senhor, jamais se esqueça da transformação que o Senhor efetuou em nossas vidas, para nunca mais esquecermos que nossa estada nesse mundo é apenas temporária, para ouvirmos o Senhor nos falar de maneira intensa, profunda e absolutamente pessoal. Então faz isso, Senhor. Nós oramos assim, te entregamos nossas vidas e nossos corações em nome de Jesus. Amém.